Vamos aplaudir Bill Gates e suas dançarinas. Ele começou como um adolescente tímido e obcecado por computadores e terminou como o homem mais rico do mundo. Ele nunca curtiu o estilo de vida dos ricos e famosos. Você sente que o dinheiro é quase um aborrecimento para ele. William Henry Gates III, a maioria o chama apenas de Bill Gates, construiu um império ao pensar de uma maneira completamente nova. Eu não tenho dúvida de que em 100 anos as pessoas vão falar dele como falam do Rockefeller, do Carnegie e de Ford, como uma pessoa que transformou uma era. Agora, após liderar a revolução digital e enfrentar muitas batalhas de antitrust contra o governo, Bill Gates é um homem diferente do que era alguns anos atrás. Ele é um pai dedicado e um ávido jogador de golfe que por acaso tem uma fortuna de 100 bilhões de reais. Ele poderia se acomodar com a fama, mas este não é o estilo de Bill Gates. O que faz Gates ser tão competitivo é que ele se diverte com isso. Ele vê isso como um jogo emocionante, como aqueles que ele jogava quando era um garoto. Ele é querido e respeitado, odiado e insultado, mas o que nem seus inimigos nem seus fãs podem negar é o impacto que Bill Gates causou na nossa era. Os valores que fizeram de Bill Gates um dos titãs do mercado do século XX vêm de suas raízes do Noroeste. O bisavô de Bill Gates, J. W. Maxwell, fundou o First National Bank em Seattle. Os Maxwells faziam bom uso de seus privilégios e de sua posição social, mas nunca ostentaram sua riqueza. O seu filho Willard, que também era banqueiro, e a sua esposa Adele, apaixonada por jogos de cartas, estavam entre os maiores líderes civis de Seattle. A sua única filha, Mary, era uma garota cheia de vida e muito inteligente, que se tornou uma líder estudantil na Universidade de Washington. Atlética e sociável, às vezes chamavam Mary Maxwell de Sorriso. Seu entusiasmo e sua energia afetavam todos à sua volta. Geralmente há um pequeno grupo que está sempre no meio da ação. Mary era uma dessas. Mary não se deixava influenciar. Era direta, charmosa, mas profundamente determinada. Foi na universidade que Mary Maxwell conheceu e se apaixonou por um estudante quieto e estudioso, Bill Gates Jr., que se tornaria um dos advogados de maior sucesso de Seattle. Quando Bill e Mary se casaram em 1951, ela decidiu desistir da sua carreira de professora para cuidar de sua família e dedicar mais tempo à caridade. O primeiro dos 3 filhos de Gates, Christy, nasceu em 1953. Depois dela veio seu irmão, Bill Gates III, nascido em 28 de outubro de 1955. Ele recebeu o apelido de Trinca. Isso aconteceu porque ele se chamava William Gates III. E os jogadores de carta na família pensam em tudo com o número 3 como uma trinca. Então ficou Trinca. A sua mãe tinha uma relação muito próxima com Bill desde o começo. Ela chegou a levá-lo às palestras que fazia como voluntária nas escolas de Seattle. Não demoraria muito até que seu filho precoce lesse enciclopédias de A a Z. Muitas vezes ele ficava horas desaparecido. E quando eu lhe perguntava o que estava fazendo, ele dizia: "Estou pensando, mãe." A família Gates dava valor a competições e o jovem Bill adorava testar a sua capacidade em atividades ao ar livre e jogos de tabuleiro. Entre os seus jogos favoritos estava Risk, cujo objetivo é dominar o mundo. E o ainda popular Banco Imobiliário, onde com um pouco de sorte, qualquer um poderia se tornar um magnata. Ele era muito competitivo com o jogo de cartas com sua irmã. Competiam para ver quem montava quebra-cabeças primeiro, corridas de esqui, velejar, de qualquer coisa. Ele queria se sair bem e ser tão bom quanto os outros competidores. Todos os verões, os Gates iam para sua casa no canal Hood, que chamavam de T-Rio. Era aqui que Bill, sua irmã caçula Libby e o resto de sua família recebiam amigos para a preparação de suas próprias Olimpíadas. Se você passasse uma noite ou alguns dias com eles, sairia exausto de tantos jogos e atividades. Era um local muito agitado. Eles eram muito competitivos, não há dúvida quanto a isso, e as crianças faziam parte disso. Não existia tédio.
É a primeira exposição mundial nos Estados Unidos em 22 anos. Quando a Exposição Mundial de Seattle foi inaugurada em 1962, a família Gates correu para ver as futuras maravilhas do século XXI, inclusive tecnologia de computadores. Imaginem, se puderem, um cérebro eletrônico. Bill voltou muitas vezes para ver as exposições de alta tecnologia. Já estava claro que ele tinha um talento natural para matemática e ciências, mas ele também estava se tornando um solitário, mostrando sinais de uma rebelião pré-adolescente que o colocavam em divergência com a sua mãe. Mary e eu crescemos em famílias severas. Nossos pais eram controladores e nós pensávamos assim. E esse modelo não funcionava com Bill ou Trinca, que por volta dos 11 ou 12 anos começou a ficar muito independente emocionalmente. Ele queria decidir sozinho o que iria e não iria fazer. E isso foi muito difícil para nós, especialmente para Mary. Ele estava um pouco perdido. Ele estava inquieto na escola. Não sabia exatamente como queria passar o seu tempo. É claro que era muito inteligente, um garoto brilhante, mas estava sem rumo. E ele fez aconselhamento naquela época e também mudou de escola. Apesar de acreditarem na educação pública, os pais de Bill acharam que ele encontraria mais rumo e disciplina em Lakeside, a melhor escola particular de Seattle. E ele começou a desabrochar em Lakeside. Ele era excelente em matemática, era ótimo em todas as matérias e era um incrível aluno de teatro. Ele se interessava pela leitura de todos os tipos de livros e coisas assim. E ele não era apenas voltado à matemática e à ciência, ele tinha interesses bem vastos. Quando Bill começou o ensino médio em 1969, o programa espacial americano estava no seu auge. Apollo 11 havia levado o homem à Lua em julho. A águia pousou. Mas os computadores que tornaram isso possível ainda eram gigantes eletrônicos que custavam bilhões de dólares e exigiam um exército de pessoas para manuseá-los. A maioria das escolas da época não poderia comprar um computador, mas Lakeside havia feito um negócio incrível que seria decisivo para Bill Gates. Uma empresa de Seattle ofereceu o uso do seu computador através de um teletipo ligado à escola. O jovem Gates ficou fascinado pelas possibilidades daquela máquina primitiva e começou a passar todo o seu tempo livre na sala do computador. A história que contam, e que é verdade, é que ele acordava no meio da noite e saía para mexer no computador. E depois voltava, e não percebíamos que ele tinha saído. Bill Gates dividia essa obsessão com seu amigo de escola Paul Allen, que não poderia ser mais diferente de Gates. Ele não era apenas 2 anos mais velho, mas também muito maior. Enquanto Allen era quieto e meditativo por natureza, Bill podia ser estridente e confrontador. Apesar disso, essa dupla estranha estava destinada a fazer história. Enquanto estudava na prestigiosa escola Lakeside, Bill Gates conheceu Paul Allen, um veterano que dividia sua obsessão por computadores. Eles ficaram amigos escrevendo código de software juntos e também eram competitivos, Paul Allen e Bill Gates. Às vezes eles brigavam. Em uma ocasião, Paul Allen expulsou Bill Gates, que era um pouco mais novo, do grupo que tinham para escrita de código de software. Mas depois percebeu que não conseguiria fazer sem ele e Gates disse: "Estou feliz por ter voltado, mas agora estou no comando." Em 1970, quando Bill tinha apenas 15 anos, ele e Paul Allen entraram no mercado juntos. Os dois garotos lucraram R$40 mil com o Traffic Data, um programa de computador que criaram para medir o volume de tráfego da cidade de Seattle. Apesar de Bill ter a vantagem do dinheiro de sua família, ele estava determinado desde o começo a fazer a sua própria fortuna. O pai de um dos amigos do Bill dizia que ele tinha um bom olfato para dinheiro. Mesmo quando era criança, ele sabia o valor de um contrato. Ele tinha até um contrato para usar a luva de beisebol de sua irmã mais velha, que estava assinado como um documento legal. No verão de 1972, aos 17 anos, Bill foi para Washington, D.C. para trabalhar como um mensageiro do Senado. Esse contato com políticos e governadores lhe seria útil no futuro. Quando voltou para casa, naquele outono, ele tirou licença da escola, quando ele e Paul Allen conseguiram seu primeiro trabalho para uma empresa de computadores. Eles começaram a falar em abrir a sua própria empresa, mas os Gates insistiam que seu filho terminasse o ensino médio e fizesse uma faculdade.
A mãe dele se preocupava por ele não ser muito atirado socialmente. Bom, talvez ele fosse, mas ele tinha outras coisas em mente. E ele não era rude, não era grosseiro. Ele só seguia um caminho diferente. Mas sua genialidade tinha outros planos. Bill se formou em Lakeside em 1973 e seus pais receberam com orgulho a sua aceitação na Universidade de Harvard. Assim, ele deixou Seattle e foi para o leste, para Cambridge, em Massachusetts. Como calouro em Harvard, ele chegou a pensar em se preparar para uma carreira no direito, mas nenhum curso inspirava tanto a sua imaginação quanto seu trabalho com computadores. Bill era uma pessoa muito determinada a fazer aquilo que lhe interessava fazer. Aquilo que não lhe interessava muito, que normalmente incluía as suas matérias acadêmicas, ele tendia a levar adiante e passar apenas com talento. Eu lembro que havia um curso de introdução à literatura grega e, se me lembro bem, ele não havia feito nenhum trabalho dessa matéria o ano inteiro. Ele ficou acordado na noite anterior à prova, dormiu durante uma parte do exame e ainda assim tirou B. Não é muito surpreendente que Gates tenha dormido durante o exame. Entre as suas aulas e o tempo que passava no Centro de Informática de Harvard, ele parecia estar ligado 24 horas por dia. Ele sempre foi muito focado no que estava fazendo. Entrava no quarto, não se trocava e simplesmente deitava na cama, que, é claro, nunca estava arrumada, porque ele não tinha tempo para isso. Ele dormia com a porta aberta, todo vestido, deitava e dormia. E quando estava descansado, já estava de volta à ativa para o próximo passo. Bill descansou o suficiente para fazer grandes amizades em Harvard, mas a vida social não era sua prioridade. Ele namorava muito pouco, com níveis de sucesso variáveis. Entrevistei várias mulheres que haviam saído com o Bill e uma delas me disse que a primeira pergunta que ele fez foi: quantos pontos você fez no SAT? Não era exatamente o que uma jovem queria ouvir, mas era para ele, que havia feito 800 pontos só em matemática. Isso era um motivo de orgulho. E ele queria ter certeza de que quem estivesse saindo com ele também tivesse uma boa pontuação. Bill Gates realmente